Bem, boa tarde a todos. Meus agradecimentos pelo convite para falar sobre João Paulo dos Reis Veloso. Eu vou me referir a João Paulo dos Reis Veloso como o professor João Paulo dos Reis Veloso e não como o ministro Veloso. Conheci-o em 1981 como aluno da Escola de Pós-Graduação em Economia. Há aqui outros que passaram também pelo curso do professor Veloso, o próprio Fernando Veloso. Estou vendo aqui o Sérgio Guimarães, também foi aluno da IPGE. Eu também, né? E o Raul. Não me esqueça. Raul também. E o ministro Marcílio Marques Moreira usou a palavra perseverança. Essa palavra me trouxe à memória da última vez que eu vi o professor Veloso, em que eu estava no meu escritório, com a direção da IPGE, onde estou há 10 anos, e recebi um telefonema dizendo: o professor Veloso está aqui no serviço médico, veio fazer exame médico. Eu falei: não, você deve estar confundindo, não pode ser o professor Reis Veloso, talvez seja o Fernando Veloso. Não, é o professor João Paulo. Eu falei: mas eu fui lá e encontrei o professor Reis Veloso, bastante debilitado já. Ele tinha feito questão de ir lá na fundação, soube depois, para fazer um exame médico de rotina, com a sua humildade, com a sua característica marcante. E sentou-se ao meu lado e fala: ô Rubens, vem cá, que eu quero falar com você sobre o novo livro que eu estou escrevendo. E citou a nanotecnologia também, que o ministro Marcílio citou. Isso é um exemplo de perseverança. Isso é um exemplo de determinação na busca de defesa de um ponto de vista sobre o país e de ideias. Mas eu vou acrescentar ao que falou o ministro Marcílio 3 outras vertentes que se somam à perseverança e que se constituem nos 4 pontos cardinais chamados as virtudes da razão. O primeiro delas, que eu acho importante lembrar, diz respeito a uma outra característica do professor Veloso, que é a prudência. Prudência entendida como a busca permanente da melhor solução de qualquer problema que afete o bem comum. E mais importante do que isso, principalmente nos dias atuais, principalmente no que a gente tem observado nos últimos anos, a busca do melhor caminho para se chegar ao que seria a melhor opção na maximização do bem-estar coletivo. Prudência entendida dessa forma era um exercício constante do professor Veloso, que eu acompanhei de 1981 até 2019. Portanto, era também ele muito próximo no que passava para os alunos, porque o professor Veloso, como disse aqui Joaquim Levy, ele ensinava economia brasileira, mas esse era o curso que constava do currículo da escola, e é o curso que consta do meu histórico, do histórico do Fernando, do histórico do Sérgio, do histórico do Joaquim Levy. Mas havia um curso subliminar que ele dava. E ele dava esse curso pelo exemplo de como se comportava no magistério e na vida. E sem essa conjunção, esse curso não seria possível. Que era um curso que aliava a perseverança, a prudência, a moderação e a justiça, que são os 4 componentes das virtudes da razão. A moderação, e qualquer menção que eu faça à moderação do professor Veloso, é absolutamente pleonástica, porque a moderação dele era a sua própria expressão de ser, da forma como se colocava, da forma como falava. Jamais uma moderação do ponto de vista intelectual, mas uma moderação na forma. Até a forma como ele andava, como ele se dirigia, como ele cumprimentava, era moderada, era parcimoniosa, era aristotelicamente
a regra de ouro da virtude de não aderir a extremos. Portanto, ele também tinha, no seu curso, uma terceira disciplina, no seu curso subliminar, aquele que não consta dos nossos históricos, mas consta fortemente da nossa lembrança, essa virtude da moderação. Lembro-me, no último seminário em que ele esteve, aqui no BNDES, mas lá no outro prédio, em que ele se mostrou bastante indignado com o que ele estava vendo no Brasil. A forma como ele se expressou, aparentemente, não era moderada, mas era, porque aquela moderação é um filtro que se coloca sobre um reservatório, e aí havia muitas coisas ruins sobre o Brasil nesse reservatório, e ele colocava o filtro da moderação. Mas ele foi bem incisivo e bem forte quando se referiu à indignação que ele tinha como brasileiro naquele momento do que ele estava observando no Brasil. Então houve moderação, houve sim, só que o manancial de problemas represados na consciência de todos era tão grande que mesmo colocando aquela usina, mesmo colocando aquele filtro, saiu o que tinha que sair com bastante propriedade. E, por último, a virtude da justiça. Eu me lembro perfeitamente que o ministro Veloso, ele, por exemplo, em 2013, quando eu e o Fernando fomos convidá-lo para fazer uma homenagem a ele, por conta da passagem do... Ele já estava com 80 para 81 nessa época, e eu falei, ministro, eu o chamava de ministro, eu tenho 3 possibilidades de título para o seu seminário. Professor Reis Veloso, uma homenagem ao professor Reis Veloso, e 2 outras congêneres, 2 outros títulos semelhantes que incluíam a palavra João Paulo dos Reis Veloso. E a primeira exigência que ele fez, e o Fernando se lembra bem, foi: não quero que tenha o meu nome nesse seminário. Eu quero que o seminário tenha a palavra Brasil. E assim foi, e assim fizemos em 2013, eu e o Fernando, o Brasil de Amanhã, que foi um grande sucesso, e todos os vídeos, todo o material se encontra à disposição lá na IPGE. A justiça que ele exercia era a justiça de tratar todos como iguais, de o que foi o último trem para Paris, se não um exercício de convite ao diálogo e de convite a que outras opiniões, possivelmente divergentes, fizessem parte do que o público como um todo, na transmissão que a TV Educativa fez daqueles episódios, pudesse observar o contraditório. As pessoas grandes não têm medo do contraditório, elas amam o contraditório, porque com o contraditório elas aprendem. E o ministro Veloso, o professor Veloso, exercitava essas virtudes da prudência, da moderação, da justiça e da perseverança, e, através do exercício das mesmas, passava o curso maior da vida dele, que nós tínhamos na IPGE e todo o Brasil teve, que era o curso subliminar de como viver uma vida bem vivida em benefício do bem comum. E encerro dizendo o seguinte: o que nós estamos fazendo hoje aqui pertence ao campo da justiça, porque quem observar o Tratado da Gratidão do século XIII, de São Tomás de Aquino, vai ver que ele colocava a gratidão, que é o que nós estamos exercitando aqui hoje, como brasileiros, como alunos e como parentes e como amigos, principalmente, a gratidão como subconjunto da justiça. A gratidão como expressando um reconhecimento, em primeiro lugar, mas não apenas reconhecimento. O reconhecimento é intelectual, faz parte do thank you e do Ich danke Ihnen. Depois, quando a gente chega mais próximo do núcleo do que a gratidão, a gente fala no agra, tira o D, fica agracimento, a graça, o gracias, o gratia, que é reconhecer a graça que aquela pessoa nos passou. Está mais próximo. Mas é no português que a gente, como nos lembra o professor Antônio Novoa, é no português que a gente tem o vínculo maior, que é o obrigado. Estou obrigado, estou vinculado, estou, de certa forma, próximo e muito agradecido e muito
e muito, de certa forma, vinculado ao que eu acabei de receber de você. Então, eu, em nome dos alunos da EPGE, eu gostaria de, observando aquela foto do ministro Veloso, que eu vejo ele ali, e todos nós também vemos, sabemos que ele está aqui conosco, de agradecer, professor Veloso, pelo seu curso de Economia Brasileira e pelo seu curso de exemplo de vida, do qual todos nós nos beneficiamos e que jamais iremos esquecer. Muito obrigado a todos. Muito bem, Rubens, bastante profundo e sincero seu discurso. Nós todos somos muito gratos ao carinho com que você tratava o João Paulo, e aqui é muito bom ouvir isso de pessoas como você.